Então, pessoal, conforme eu tinha dito no último vídeo, né, mais uma vez aqui, meu nome é Henry Fiorenza, né, esse é o canal Petrofoco, né, a gente estava falando sobre essa linha que eu estou seguindo agora de assuntos no meu canal, que vai tratar de trabalho de conclusão de curso, né, para facilitar a vida do pessoal que está terminando suas graduações ou pós-graduações, né, e também, né, para acabar com aquele medo que não precisava existir, que é um medo que só nos atrapalha. Né? A gente não pode ter medo de escrever, não pode ter medo de realizar uma pesquisa, não pode ter medo de experimentar, não pode ter medo de pensar fora da caixa, né, de buscar soluções novas, né, porque isso aí vai trazer muito valor para a nossa pesquisa, inclusive pode trazer muito valor para a nossa vida. Tá? Essa é uma questão que eu quero trazer hoje. Tá? Então, por exemplo, quando vocês pensam num tema, vamos pensar numa área que é bem diferente da minha, tá? Eu sou engenheiro mecânico, né? Mas eu vou pensar por exemplo, num TCC na área de odontologia, tá? Não tem nenhuma relação com odontologia, né? Por exemplo, o que um estudante de odontologia, no seu último ou penúltimo semestre, deve se preocupar, né? Com que tema ele deve buscar? A primeira coisa é ver um assunto que ele tenha gostado, né? Um assunto que ele tenha gostado, que ele tenha tido afinidade, que ele tenha tido facilidade, mas que não seja um assunto muito trivial, por exemplo. Tem que ser um assunto que ele não vá sofrer muito para escrever sobre aquilo, né? Mas que ele veja importância naquilo. Isso aqui tem que ser aplicável, tem que ser útil. E, claro, não precisa ser inédito, porque ineditismo só se exige para tese de doutorado. Né? E não é, né, ineditismo na indústria, por exemplo. Não, tem que ser um doutorado nessa área, né? E até por isso que eu não estou pretendendo orientar. Estou falando em TCC, não estou falando em coisas muito inovadoras, apesar de que eu poderia, talvez na minha área, então, dar alguns pitacos e tal. Mas, então não precisa ser uma coisa inédita no mundo e tal. Pode ser uma coisa, por exemplo, que seja simplesmente desafiadora. Ou seja, eu vou usar os conhecimentos que eu aprendi ao longo do meu curso. E eu vou pegar um tema e vou tentar aprofundar ali, né? E é muito preferível, tá, que se utilize um tema, por exemplo, que seja um problema, que seja a solução de um problema existente no mercado, na indústria, naquele segmento que vocês atuam, né? Por exemplo, então eu vou dizer assim, tem muito problema de infiltração no dente que usa uma resina XPTO lá, por exemplo. Pô, excelente. Então, um exemplo de trabalho seria avaliação dos fatores que contribuem para a infiltração na resina XPTO. Ou então, aditivos utilizados em resinas para que não aconteça tal coisa. Né? Então, porque é um problema real. Mas isso aí já existe soluções para isso e tal. Sim, mas aí tu vai pegar, por exemplo, às vezes é uma coisa tão detalhada que não é vista com profundidade na disciplina que trata daquele assunto. Então tu vai se aprofundar naquela área, até para não ser aquele trabalho para tirar 6, entendeu? E passar, por exemplo, né? É um trabalho, tipo assim, que é uma revisão bibliográfica, que o cara só fala, chove no molhado, ele fala que entendeu o assunto e ele aprendeu, estudou e aprendeu e tá colocando ali mais ou menos o que ele acha, né? Então, é sempre interessante ter um estudo de caso, propor um problema e propor uma solução, e explicar por que aquilo é a solução, explicar, né, se for experimental, melhor ainda, porque aí é excelente, porque aí tu vai dizer, o problema é esse, essas aqui são as possíveis soluções, essas soluções foram testadas, essa funciona desse jeito, essa funciona daquele, se mostrou num gráfico, se fez uma forma de mostrar as conclusões que se chegaram, excelente, né? Então, é exatamente isso, né? E as pessoas têm dificuldade de saber, mas o que é importante, né? Isso aí vocês vão saber melhor do que eu, né? Decidir o que é importante, o que não é, né? E claro, com orientação do orientador de vocês, orientador formal, aquele cara que... Mas vocês já vão chegar para o cara, por exemplo, né? Ou para a pessoa, né? Seja homem ou mulher, né? Professor ou professora, né? E vai dizer, olha, eu tenho essa ideia e tal, já vão chegar mais seguros, né? A ideia é essa, né? Que vocês, eu não vou conseguir dar detalhes, dicas técnicas de coisas que eu não manjo, né? Mas vocês vão ter possibilidade de chegar mais seguros, e esse é o nosso plano, né? Que a gente pretende atingir aqui, né? Nosso objetivo, né? Que vocês cheguem mais maduros para discutir, por exemplo, com o orientador. Dizer, olha, eu já tenho um tema que eu pensei,
né? Eu não vou chegar pedindo, me diz um tema aí para eu fazer, porque, que nem eu disse, né? Eu cheguei num ponto de dizer, não, a minha sugestão é procurar outro orientador, porque se não chegar para mim, eu estava orientando tanta gente, que se não chegasse para mim com um tema bem definido, né? Beleza, eu não. É porque eu tinha aquela experiência do cara chegar, eu dava uma sugestão, o cara demorava 2 semanas para me procurar de volta e chegava dizendo que não tinha encontrado nada sobre o assunto. Sendo que tinha muito conteúdo sobre o assunto, ele só teve dificuldade de entender, né? E não era aquilo que ele queria trabalhar. Aí eu dava outra sugestão, e nisso aí entrava num loop que quando via, o cara estava no final do prazo lá para entregar um pré-projeto, né? E tinha que pegar qualquer coisa, ou tinha que defender de qualquer jeito e tal, e não é o tipo de trabalho que eu gostava de fazer. Né, que eu gostava. Não, eu não queria fazer um trabalho qualquer, de qualquer jeito, orientar um trabalho meia boca. Né? Tem que ser um trabalho, a pessoa tem que mostrar, né, tem que, não é por mim, ou pela universidade, ou por, né, é pela pessoa mesmo. Tipo assim, pô, tu tem que fazer um bom trabalho para poder te orgulhar desse trabalho e colocar ele, por exemplo, no teu currículo. Olha, eu sou graduado em odontologia, né, fiz o curso disso e disso daquilo, de ortodontia, blá blá blá, um curso de extensão aqui e ali, uma especializaçãozinha aqui e ali, um mini curso, participei de N congressos, e meu TCC foi sobre esse assunto, defendido na banca, tal, enfim. Né? Tipo assim, puxa, às vezes esse é o diferencial. Eu cheguei a perguntar numa aula que eu estava dando para formandos, né, na área de engenharia de petróleo, eu perguntei assim, todos aqui, né, tiveram dificuldade de estagiar na área de petróleo, por quê? Porque são poucas empresas são poucas empresas, e essas poucas empresas oferecem poucas vagas de estágio. Né? Então, as pessoas saem com uma formação muito parecida, né? Fizeram o mesmo curso, fizeram estágio nas mesmas empresas, conviveram com os mesmos problemas, né? Algum tem um inglês melhor que o outro, legal, algum tem uma experiência internacional, fez intercâmbio, muito bom, né? Agora, a maioria, tipo assim, o que te diferencia dos outros? Né? Às vezes nada, tipo assim, pô, o cara vai, então vou ter que chamar todo mundo para uma entrevista, né? E vou ter que ver com quem eu vou mais com a cara, quem se demonstra mais tranquilidade e tal, se sai melhor na entrevista e tal. Né, e aí eu vou decidir contratar essa pessoa, por exemplo. Né? Aí o que acontece? Aí lá pelas tantas, né, não, tu tem um diferencial, porque tu botou ali simplesmente, né, o tema, e às vezes isso aí pode até sugerir, por exemplo, olha, com esse tema que eu defendi aqui, eu posso procurar um emprego numa empresa X ou Y, por quê? Porque elas demandam daquele tipo de problema, de resolução para aquele tipo de problema, e elas vão ver com melhores olhos isso aqui. Então, por exemplo, eu posso botar lá, claro, se eu for numa outra empresa que aquilo não ajuda em nada, no mínimo, o que eles vão estar vendo, pô, é um cara interessado, é um cara que se aprofundou numa área, que é a área dele e tal, a gente tem outro problema aqui, outros tipos de problema aqui, mas esses tipos de problema também podem ser atacados com o mesmo enfoque. Né? Então, será que não serviria esse cara para nós? Né? Eu veria com muito bons olhos se eu fosse um entrevistador. Né? Então, eu perguntei isso para uma turma de alunos formandos e ninguém nem tinha pensado nisso. Né? Então, tipo assim, então não vale a pena se esforçar e fazer um bom TCC, não para tirar 10, né? Ou para tirar 10 melhor, mas não só para tirar uma boa nota. Né? Porque tem gente que, se der 6 e tá bom. Não, beleza, cumpriu tabela e tal. Mas por que não usar isso, tirar uma nota melhor, ou independente da nota, porque tu não vai botar a nota que tu tirou, mas mostrar um trabalho que tu possa, por exemplo, botar um título chamativo lá no teu currículo. E não, também só isso não basta, porque daqui a pouco tu bota um título que tu tirou da internet e tal, e lá pelas tantas, o que eu faria se eu recebesse um currículo do jeito que eu gostaria de ver? Ó, pô, esse currículo aqui parece muito bom. Né? Eu perguntaria, desse teu TCC aí, o que tu achou mais desafiador, por exemplo? Se o cara copiou esse título aí da internet, tirou de um outro trabalho e tal, só porque achou bonito e tal, ele já vai gaguejar, ele já não vai saber dizer, entendeu? Então não, mas vocês fizeram aquele trabalho, vocês trabalharam, pensaram no problema, chegaram na solução, boa ou ruim, vocês sabem até onde falharam, olha, a gente não teve tempo de estudar tanta coisa, assim, mas a gente foi por esse caminho e tal, né, e chegamos nisso, ponto. Né? Beleza, o cara entendeu que foi tu que fez e tu se esforçou e tal, e que se eu te entregar um desafio parecido com aquele para resolver, tu vai tentar fazer a mesma coisa. Então, encarem o TCC como uma coisa que pode abrir portas para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer com muito mais gosto, com muito mais até boa vontade, vão entender que o negócio serve para alguma coisa, que é necessário, e vão tirar de letra esse processo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Espero que estejam gostando, não deixem de curtir e divulgar aí o canal, porque a gente precisa disso, ok? Um abraço.